Olá, meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História e hoje eu estou aqui para indicar um livro, Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling. São duas historiadoras muito importantes no cenário nacional, muito lidas inclusive, especialmente a Lilia Schwartz, e eu vou apresentar brevemente essas duas autoras. A Heloísa Starling, ela é professora da UFMG, universidade na qual ela se formou em História. Ela tem mestrado em Ciência Política, ela tem doutorado em Ciência Política pelo UPRJ. Ela já escreveu vários livros, publicou vários livros, recebeu prêmios, inclusive, por alguns desses. E ela escreve principalmente sobre republicanismo no Brasil, ou a história do Brasil República, como a gente conhece mais popularmente. Já a Lilia Schwartz, ela tem formação em História pela USP, ela tem um mestrado em Antropologia pela Unicamp, ela tem um doutorado em Antropologia pela USP, ela é professora também da USP, e inclusive em diversas universidades internacionais como professora visitante. E é muito reconhecida nacionalmente, ela dá entrevistas, ela é chamada para diversos lugares e, inclusive, nesse ano, 2024, ela foi eleita como imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, já escreveu mais de 30 livros, ela é cofundadora dessa editora, Companhia das Letras, junto com seu marido, e já recebeu diversos e diversos prêmios pelas suas publicações, ou seja, não são quaisquer pessoas que escrevem este livro, são duas historiadoras muito importantes, muito reconhecidas e que têm todo o mérito para fazer uma empreitada dessa envergadura, que é escrever uma história do Brasil. E a gente vai conhecer um pouquinho mais essa obra agora. A edição original desse livro é de 2015, a minha, por exemplo, é de 2018, e ela não é a última. E como vocês podem ver, o meu tá todo marcado porque eu li recentemente. E é até interessante de notar que se trata de um livro de história. E sendo assim, ele tem algumas características específicas. Por exemplo, veja o tanto de páginas que tem só para as notas que as autoras vão fazendo ao longo do texto. E como eu já disse num episódio daqui do nosso canal, intitulado Contra Fatos Não Argumentos, o conhecimento histórico ele é feito, as afirmações, melhor dizendo, que o historiador e que a historiadora fazem, são feitas a partir de referências. Não se pode criar livremente em história, você tem que embasar aquilo que se afirma em uma fonte, em algum documento, e você questiona esse documento. Então, as autoras fazem diversas afirmações ao longo do texto e elas vão fazendo notas, dizendo, olha, essa afirmação saiu de tal fonte, essa fonte se encontra em tal lugar. E para referências bibliográficas também são muitas páginas. Veja, são muitos capítulos, são 18 capítulos mais a conclusão, e são centenas de páginas, só que quase 200 páginas são destinadas só a essa parte mais técnica. E além disso, das notas e das referências, tem uma cronologia que é interessante e o índice remissivo, que é uma coisa muito útil mesmo. Você quer saber de algum tema? Com uma mão só é difícil. Você quer saber de algum tema? Você vai pela palavra, né? Então, sei lá, Baixada Santista, onde que as autoras falaram a respeito disso? Ou Manuel Bandeira, por exemplo, enfim. E são várias páginas também destinadas a isso, que é uma coisa muito útil, veja. Império do Brasil, Império Britânico, enfim. Então é um livro muito rico em recursos para você explorar, para você estudar. Eu li o livro todo, mas não é necessário, ele pode também ser um livro de consulta. Eu estou com mais interesse em determinado tema, em determinado capítulo, eu vou naquele capítulo. Como eu sou professor, para preparar alguma aula, eu sempre recorro a este livro. Mas também é interessante ler esse livro como um todo, porque eu vou dizer para vocês e vou mostrar um exemplo. O subtítulo dado pelas autoras ao livro é Uma Biografia, ou seja, é um livro que vai ter bem marcado início, meio e fim, uma narrativa cronológica. Com isso, as autoras não querem tanto fazer um debate exaustivo de diferentes correntes historiográficas, diferentes vertentes. Também as análises das fontes não são minuciosas,
não é um livro destinado a acadêmicos, é um livro destinado ao público em geral. E tudo bem isso, porque isso amplia muito a capacidade de comunicação. É mais fácil a compreensão deste livro e serve muito bem como uma introdução. E é interessante esse trecho aqui, as autoras dizem o seguinte: não há nação cuja história possa ser contada de forma linear, progressiva ou mesmo de uma só maneira. Assim não se pretende contar uma história do Brasil, mas fazer do Brasil uma história. Ao contar uma história, tanto o historiador quanto o leitor aprendem a treinar a imaginação para sair em visita, como diria Hannah Arendt. E é por levar a sério essa noção de visita que este livro deixará de lado a meta de construir uma história geral dos brasileiros, para se concentrar na ideia de que a biografia talvez seja outro bom caminho para tentar compreender o Brasil, em perspectiva histórica, conhecer os muitos eventos que afetaram nossas vidas e de tal modo que continuam presentes na agenda atual. Então esse livro, ele não é uma história tão detalhada assim sobre todos os aspectos da história do Brasil. Isso é impossível, isso não é a promessa das autoras. Elas não enganam o leitor dizendo aqui você vai aprender tudo sobre a história do Brasil. Não, inclusive tem temas históricos que elas apenas citam, mas não explicam, não abordam ao longo do texto. E tudo bem, isso é normal. É a escolha que as autoras fizeram para contar uma história do Brasil. E além disso, o livro tem mais de 100 imagens que são descritas pelas autoras. Tem sempre alguma notinha assim. Algumas delas, inclusive, tomam mais de uma página como essa, e elas estão divididas ao longo do livro. Então você lê bastante texto, lê alguns capítulos, e depois você tem alguma seção só de imagens com fontes históricas acerca dos temas que as autoras estão tratando. Então tem das mais antigas até das mais recentes. E é claro que as autoras fazem alguns debates, elas se contrapõem a algumas concepções que julgam antiquadas ou problemáticas de história do Brasil. Elas citam e explicam diversos conceitos, e isso de uma maneira muito acessível. Eu até separei um outro exemplo aqui, está lá na página 325. Elas dizem assim, falando sobre a imigração, especialmente ali no início da República: até hoje em São Paulo se come uma boa pizza nas noites de domingo, uma macarronada no almoço do sábado, com direito também a quibe e tabule mais ao anoitecer, com arroz chop suey. Café da manhã se completa com uma passada na padaria do Português e a salada fica melhor com um azeite espanhol. E aí elas citam ainda outras coisas, mas enfim, elas vão dizer então com isso que a gente pode perceber até hoje as marcas dessa imigração que ocorreu, olhando simplesmente para a nossa alimentação. E a nossa alimentação, especialmente nos grandes centros, que advém de diversas culturas que se mesclam, são ressignificadas, enfim. É um exemplo, então, não é demérito algum as autoras optarem por isso, muito pelo contrário, acho que deixa até o texto mais interessante. Então, por esses e por outros motivos, esse livro é uma ótima introdução à história do Brasil, ou simplesmente uma história, para você se entreter. A história também pode servir, sim, aos curiosos e às curiosas. O vídeo que eu citei, o podcast que eu citei, eu vou deixar o link na descrição, Contra Fatos Não Argumentos, para entender um pouco melhor as especificidades do conhecimento histórico, dos livros de história, e voltaremos com os podcasts nas próximas publicações. Até a próxima!